é sobre Vozes verbais! As vozes verbais significam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Existem 3 tipos de vozes verbais. Uma delas é ativa, onde o sujeito é agente, ou seja, realiza a ação verbal. Bom dia. Bom dia. Qual a sua forma de pagamento? Então, débito ou crédito? Crédito. Senha, por favor. Obrigada. De nada. Amanda comprou maquiagem. Amanda está realizando a ação de comprar. Por isso, Amanda é igual ao sujeito agente. Exemplo. A gaiola está prendendo o passarinho. Gaiola é o sujeito agente e passarinho, o sujeito paciente. Gislaine, a Emily está aqui pra fazer a mão. Tá bom. E aí, guria, quanto tempo? Oi! E aí, as novidades? Tu viu que aquela guria aqui da rua, a Keilane, tá namorando? Mentira. Sério, vi ela com namorada que aí esses milagre! dias. Aham. Desencalhou. Quem diria, né? Pois é. Tu viu o final da novela ontem? Não vi, como é que tá? Ah, ficaram juntos. Tá brincando? Verdade. Ai, que droga. Que cor tu queria mesmo? Azul. Ah, entendi rosa. Emily foi a manicure. Emily, sujeito agente, pois Emily que foi a manicure. A segunda é a voz passiva, que se divide em duas, a sintética e a analítica. A analítica ocorre quando o sujeito sofre a ação verbal e é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Ai, o boy me largou, só você pra me entender. O sapo é abraçado por Marcele. O sujeito chamado paciente da frase é o sapo, que está sendo abraçado, ou seja, sofre a ação do verbo. Marcele é o agente da passiva, pois é ela que está abraçando o sapo. O gato é perseguido pelos animais. Os animais são o agente da passiva, pois realiza a ação de perseguir o gato, que está sofrendo a ação do verbo. Portanto, é o sujeito paciente. Exemplo. O animal foi molhado pela chuva. Chuva é o sujeito agente e o animal é o sujeito paciente. A voz passiva sintética ou pronominal ela é formada por um verbo na terceira pessoa, seguido de um pronome apassivador SE. Exemplo. Vende-se um jumento. O verbo transitivo está na terceira pessoa e está acompanhado do pronome apassivador se. Outro exemplo é: abraçou-se ao gato. Nele, usa-se a mesma regra do exemplo anterior. Existe ainda a voz reflexiva, que ocorre quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, ele pratica e recebe a ação. O índio feriu-se remando no lago. O índio está ferido, por isso é sujeito agente. Mas como ele está ferindo a si mesmo, por isso também é sujeito paciente. Está recebendo a ação. A gente tem como passar algumas frases que estão da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Por exemplo, Marcele achou um coelho, está na voz ativa, e passando para a voz passiva fica: o coelho foi achado por Marcele. Para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, você primeiro tem que conservar o tempo do verbo da frase original. O objeto direto vai passar a ser sujeito da passiva e o sujeito ativo vai passar a ser agente da passiva. O verbo ativo vai passar a ser agente da passiva. O verbo da frase vai se juntar com o particípio e antes dele vai ter o verbo ser. Bom dia. Ô Gislaine, né?